Alô, alô, boa tarde para os meus amigos. Olha só a cara da Yari. Vamos tentar aqui gravar um vídeo aqui para você, né? Eu e a Yarin. A Yarin vai ser boa de Bíblia quando ela tiver com seus 15 anos de idade, né, Yarin? Eu quero deixar para você, para sua meditação de fé, capítulo 18 de Mateus. Abra sua Bíblia no capítulo 18 de Mateus. Os discípulos se acercaram de Jesus perguntando quem era o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Senhor, dize-nos, quem é o maior no reino do céu? E a Bíblia diz que se acercaram dele, né? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles. E Jesus diz assim, que se não vos converterdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? Se não vos converterdes como essa criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quando você lê no capítulo 18, versículo 4, Jesus diz assim, que todo aquele que se torna humilde, como esta criança, este é o maior no reino do céu, né? Ser humilde como uma criança, para você ver, ó, né? Quem é que vai entrar no céu? É aquele que se torna humilde como uma criança, né? A Yarinha aqui, eu termino de brigar com ela, nós estamos sorrindo, ela sorri para mim. Por quê? Porque a criança ela tem uma capacidade muito grande de perdoar, né? Enquanto tem muitas pessoas que até mesmo crente, ele é crente, ele fala língua estranha, ele se alegra na igreja, mas tem muito crente que ele tem uma incapacidade de perdoar. E Jesus, o próprio Deus, dizendo, né, que se não vos converterdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu, né? E aquele que se torna humilde como uma criança, esse é o maior no reino do céu. A gente vê muitas pessoas hoje querer ser grande, né? Grande, ele quer ocupar o primeiro cargo na igreja, se o primeiro cargo não for dele. E tem gente que se sente até ameaçado, o cargo ameaçado, porque... Mas Jesus está falando aqui, quer ser grande? Né? Tem que se converter como uma criança. Tem que ser humilde como uma criança, ou seja, rebaixar-se. Né? Mas os discípulos, eles ficaram inquietos ainda. Ficaram inquietos, eles querendo ser grande, ou seja, eles querendo ser grande, né? Eles querendo, estavam disputando. E quando você lê no capítulo 20 de Mateus, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediram para Jesus, Senhor, eu quero que esses dois meus filhos se assentem, um à tua direita, outro à minha direita, na regeneração do teu reino. Aí Jesus começa a discorrer para eles que não era assim. O sentar à sua direita e à sua esquerda pertencia somente ao Pai. E ele chega a dizer assim, que aquele que quiser ser grande, que seja servo, que seja um escravo. Aí quando você lê no capítulo 20, 28 de Mateus, diz assim, o próprio Jesus falando, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus não é como nós pensamos. Aqui no mundo as pessoas eles querem ser grande, eles tomam cargo à força, eles usam de engano, mas no reino do céu não vai ser assim. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um. E se o nosso coração não tiver a pureza de uma criança como essa aqui, a gente não vai entrar no reino do céu. Quando você lê no capítulo 17, versículos 9 de Jeremias, a Bíblia diz que eu, Senhor, sondo a mente e o coração da mulher para dar a cada um segundo as suas obras. Você quer ser grande? Aprenda com Paulo. Leia a primeira carta de Romanos. Leia o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Olha o que diz. Paulo, escravo de Jesus Cristo e apóstolo. Paulo, servo. Ele não está dizendo que ele é grande. Tem muita gente que quer ser chamado de grande. Se não chamar ele pelo título, ele fica até com raiva. Leia a carta pastoral a Tito. O primeiro versículo, leia para você ver. Paulo, servo. No original é escravo de Jesus Cristo e apóstolo. Você quer ser grande no reino do céu? Aprenda com João Batista. Lá em João, no capítulo 1, versículo 23. Perguntaram, quem é tu? Para que nós demos resposta àquele que nos mandou. E ele chega a dizer assim, eu sou a voz do que clama no deserto. E para Deus existe um tempo de exaltação. Esse tempo será com certeza na glória, aos pés dele.
Leia, capítulo 4, versículo 10 de Tiago, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós temos que nos humilhar, abaixar a guarda, parar de arrogância, né? Pedro repete de novo na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Tem um tempo de exaltação, mas primeiro nós temos que baixar a guarda, né? Temos que baixar a guarda, por quê? Porque o orgulhoso, o altivo de coração, ele é rebaixado perante Deus. Quando você lê no capítulo 18, 24 de Lucas, Jesus mesmo diz, né? Quando o fariseu e o publicano foram orar perante ele. O fariseu ele confiava em si mesmo e desprezava os outros, fez uma oração arrogante perante Deus, e Jesus disse que ele não foi atendido. Eu dou o dízimo, eu pago as ofertas, eu não sou como os demais pecadores. E Jesus disse que aquela oração não foi atendida. O publicano não era digno nem de entrar no templo. Não era digno. De longe ele diz assim para Jesus: tem misericórdia de mim, pecador. Por quê? Porque nós somos falhos, porque nós somos fracos. Não é porque nós somos crentes que nós não vacilamos todo dia. Todo dia nós tiramos, todo dia nós necessitamos de perdão. Aí quando você lê no capítulo 18, 24 de Lucas, o próprio Jesus diz assim, que aquele que a si mesmo se exalta, ele será humilhado. Mas aquele que se humilha, ele será exaltado. Aprenda esta lição. Eu já aprendi esta lição, graças a Deus. Nós temos que aprender esta lição, porque quando você lê no capítulo 12 lá de Números, leia para você ver. Leia a história de Miriam. Miriam era mais velha do que Moisés, uns 15 anos. E ela começa a se exaltar. Ela começa a falar contra Moisés, homem estabelecido por Deus, homem ungido por Deus. E olha que ela era profetisa. Capítulo 15, versículo 20 de Êxodo. A Bíblia diz que Miriam era profetisa. Mas quando você lê no capítulo 12 de Números, Deus diz que não há profeta. Ela não é mais profeta. Ele diz assim lá no capítulo 12, se houver profeta no meio de vocês, eu falarei, eu me revelarei a ele, ou em sonhos. Não é como meu servo Moisés, a qual eu falo face a face. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo. Então, eu e você temos que aprender esta lição. Nós temos que se humilhar perante o Senhor. Existe um momento que Deus ele vai exaltar. Mas não é você que vai se exaltar. Título não conta diante de Deus. Ah, que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não vai contar perante Ele. Nós pisarmos em ninguém, que tem gente que pisa a gente na igreja, quer pisar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não conta diante de Deus. Primeiramente é se humilhar perante o Senhor. Não é fazer a obra de qualquer maneira. É primeiramente ser humilde como uma criança. É esse aqui de Jesus. Capítulo 7, 23 de Mateus diz assim, que muitos vão chegar, Senhor, não fiz maravilha, eu não fiz milagres. Aí Jesus, não, eu não te conheço, operário da iniquidade. A intenção era ruim. Tem muita gente que está na igreja pregando a Bíblia, mas a intenção no coração ainda não se converteu como uma criança. A Yarinha eu brigo com ela, mas ela sorri para mim toda vez que eu começo a carinhar ela. Se é uma criança, nós temos que se converter como criança, se nós quisermos entrar no reino do céu. Porque não adianta. Crente rancoroso. Porque tem muito crente rancoroso. Tem muito crente ainda que ele precisa perdoar. Tem muito crente que ele precisa, para ele ser abençoado, né? É o que diz lá em Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós temos que confessar, humilhar perante o Senhor. Que existe um tempo de exaltação na tua vida e na minha vida. Mas é Deus que vai exaltar, não é o homem, não é o título, não são as multidões, é Deus. Fica com esta palavra, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.